Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar aqui o capítulo 4, agrupando livros da disciplina de GAC 125, Introdução à Programação Orientada a Objetos. Na aula anterior a gente aprendeu sobre coleções em Java, nós vimos sobre a classe ArrayList, como que a gente percorre e utiliza o básico de uma classe ArrayList. Nessa aula nós vamos dar continuidade, vendo mais algumas coisas referentes ao uso de coleções. Depois nós vamos ver coleção de tamanho fixo, né? E depois provavelmente em outra parte algumas coisas interessantes que usam os conceitos aqui de coleção de tamanho fixo e que tem a ver com o trabalho da disciplina também. Acho que vocês vão achar interessante. Vamos lá. Bom, esse material, só lembrando que ele é baseado no livro-texto da disciplina, né? E dessa vez eu não vou colocar os lembretes aqui no começo da aula, né? Já falo isso toda a aula, agora vocês já sabem, certo? Eu não vou precisar repetir aqui, né? Assim espero. Então vamos lá. Bom, o que a gente vai ver aqui é sobre busca em uma coleção. A gente viu na aula passada sobre como que a gente pode fazer para poder percorrer, né, uma coleção inteira, para exibir todos os valores de uma coleção, mas agora nós vamos falar de algo específico que é quando a gente está buscando, procurando alguma coisa em uma coleção, né? Então a gente aprendeu sobre o loop for each na aula passada, que a gente usa para processar uma coleção inteira, mas há situações nas quais a gente quer percorrer uma coleção, mas a gente não quer necessariamente passar por todos os elementos, né? Então, suponha, por exemplo, que você tem uma coleção de carros e você está procurando qual objeto, né, daquela lista de carros que tem um determinado nome. Então, eu quero achar um Fusca lá na minha coleção de carros. Se eu tiver 300 carros, mas na terceira posição eu já achei o Fusca que eu estou procurando, eu não preciso continuar rodando o loop até chegar no 300, certo? Eu posso parar antes. Então, isso é o que a gente chama de uma interação indefinida. Aí está errado, não é interação, é iteração indefinida. Indefinida porque a gente não sabe quantos passos vão ser necessários. Só na hora que rodar é que a gente vai saber. Então, né, dando outro exemplo, suponha que a gente queira encontrar a primeira música que tem uma determinada string lá no nosso organizador de músicas. Nesse caso, o loop for each não é a melhor opção, porque o for each foi pensado para ser iterado por todos os elementos da coleção, e nesse caso a gente quer só a primeira música, então ele não é a solução ideal. Né? Por quê? Porque quando a gente encontrar a primeira música, né, a gente não precisaria continuar percorrendo. Né? Então, suponha que eu quero encontrar a primeira música que tenha uma determinada palavra, sei lá, a primeira música que tenha a palavra show. Então, encontrei uma música que tem aquela palavra, eu já parei, não preciso continuar percorrendo o restante da coleção. Para isso, a gente pode usar outro tipo de loop, que é o loop while, né, que vocês já conhecem lá do C++ e que tem no Java também. Então, antes da gente entrar nesse exemplo de buscar a primeira música que tem uma string, vamos falar um pouquinho sobre o comando while. A sintaxe do while em Java é igual a do C++, né, que vocês já viram na disciplina anterior, né? Lembrando que o while significa enquanto, e basicamente o que a gente faz é uma iteração aqui. Existe uma determinada condição, certo? E enquanto aquela condição for verdadeira, o bloco de código é executado. Enquanto aquela condição for verdadeira, o bloco de código continua sendo executado até que ela se torna falsa, e aí sai, né, do loop do enquanto. Basicamente essa é a ideia. Então, para exemplificar o uso do while, nós vamos rever aqui o método listar todos os arquivos, que vocês já viram na aula passada, usando for each, e agora fazer a mesma coisa usando o while. Então, só para lembrar, esse método listar todos os arquivos, ele percorre a coleção de arquivos do nosso organizador de músicas, e para cada vez que esse for roda, a variável nome do arquivo está apontando para um dos elementos da coleção. Então, na primeira vez, é exibido o nome do primeiro arquivo, depois do segundo, do terceiro, até terminar todos os arquivos da coleção. Como que a gente poderia fazer isso com o while? Está aqui um exemplo, né? A gente pode utilizar um índice, né, uma variável inteira que vai guardar a posição dos arquivos que estão na nossa coleção de arquivos. Lembrando que um array list começa sempre na posição 0, então o índice começa com 0. E a gente vai rodar esse bloco repetidamente, sempre aumentando o índice em 1, e vai fazer isso enquanto o índice for menor que o tamanho da coleção. Se eu tiver uma coleção de 10 arquivos, de 10 músicas, eu tenho músicas da posição 0 até a posição 9. Então, por isso que o índice aqui, ele só pode continuar se esse índice for menor do que 10, né, já que eu vou de 0 até 9. A partir da hora que eu adicionar um aqui no índice e ele chegar a 10, aí eu não posso mais continuar a iteração, senão eu tentaria acessar o índice inválido, certo? Bom, e aqui dentro, então, a gente usa o método get do ArrayList, passando esse índice, e aí isso vai retornar o elemento dessa posição do ArrayList, e a gente vai guardar na variável o nome do arquivo, e aí a gente exibe o nome do arquivo na tela. Então, basicamente, esse loop aqui faz exatamente o mesmo que esse de cima faz, certo? Na primeira vez, índice vale 0, eu estou pegando a posição 0 do ArrayList, mostrando. Aí, índice aumenta mais 1. Na segunda vez, índice vale 1. Aí, estou exibindo a música na posição 1. Aí, índice aumenta mais 1. Na terceira vez, estou pegando o índice da posição 2. E por aí vai. Isso continua até que o índice fique igual ao tamanho da coleção, e aí vai sair do while. Certo? Então, esse for e esse while fazem exatamente a mesma coisa.
Só que repare que nesse caso, como a gente está processando a coleção inteira, a opção com for each é melhor. Né? Por que ela é melhor? Primeiro que o código é mais simples de implementar. Olha que aqui basicamente eu tenho duas linhas de comando, né? Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco linhas de comando. Então esse código aqui é mais simples do que do while. E segundo, porque a gente não corre o risco de cometer um erro e provocar um loop infinito. Né? Repara que o for each, ele garantidamente vai executar para todos os elementos, né, da coleção, então ele nunca vai gerar um loop que infinito, um loop que nunca termina. Certo? Uma hora vai terminar, porque uma hora vão acabar os elementos da coleção. Já que no while, se a gente errar alguma coisinha aqui, esquecer o mais, ou errar a condição aqui, pode acontecer de gerar um loop infinito, e um loop infinito acaba ficando, o programa fica travado, né, até ser derrubado pelo sistema operacional. Então tem também essa vantagem, o loop for each. Além disso, a gente pode usar esse mesmo código for each para coleções diferentes. Né? Mesmo que, por exemplo, aqui, ó, quando a gente vai obter um elemento aqui do arraylist, a gente usa o método get, certo? Tem coleções que não é com get que a gente obtém o elemento, é com outro método. Mas isso no for each funciona, porque aqui a gente não precisa chamar o método. O for each cuida para a gente de como que o objeto é acessado, certo? Então, se a gente fosse aproveitar esse código aqui, né, para uma outra coleção, ou se a gente mudasse o tipo da coleção arquivos para uma outra coisa, esse código aqui continuaria funcionando e o de baixo provavelmente precisaria de uma adaptação. E aí você pode estar perguntando, mas então já que é melhor usar for each, né, para que a gente está vendo o while? Bom, primeiro que a gente não usa o while só para coleções. Na verdade, o while é muito utilizado para outras situações que a gente precisa né, de uma estrutura de repetição, a gente precisa fazer um código repetidamente, mas que não é uma coleção. E no caso das coleções, porque a gente pode precisar parar as iterações antes de processar a coleção inteira, que é o exemplo que eu estava dando lá no início da aula. Eu estava falando que, se eu quiser encontrar a primeira música que tem uma string, eu não preciso processar a coleção inteira. Então, nesse caso aí, é melhor, mais interessante usar o while do que o for each, certo? Outro caso também é que pode ser que a gente, por algum motivo, precise do índice, né, daquela variável que indica a posição do objeto. Às vezes eu preciso não apenas do objeto, mas da posição também. Então, nesse caso, o while também é interessante. Então, aqui está um exemplo, né, desse caso de exibir o índice das músicas. Então, aquele mesmo código anterior, com a única alteração que agora eu estou aqui no print aqui, acrescentando o índice da música, que é a variável local que a gente criou aqui que define a posição, né, da música que está sendo retornada. Então, a única diferença desse método para aquele anterior é que agora, além de exibir o nome do arquivo, é exibido também o índice. Então, o primeiro arquivo que aparece vai aparecer 0, 2 pontos, o nome do arquivo. Depois, 1, 2 pontos, o nome do próximo arquivo. 2, 2 pontos, 3, o nome do próximo arquivo. Depois o 3 e por aí vai. Por que isso pode ser interessante? Né? Vocês lembram que o organizador de músicas tem um método lá para tocar música ou para remover, que ele espera o índice da música. Então, exibir esse índice aqui pode ser interessante porque na hora que a gente chama esse método, a gente vai ver a lista de todas as músicas com o índice dela, e aí se a gente quer uma determinada música, a gente sabe qual índice, né, que a gente precisa utilizar na hora de tocar a música ou de remover a música. Bom, a gente viu também na aula passada o método buscar músicas, que listava os nomes de todas as músicas que tinham uma string de música. Mas se a gente quiser encontrar só a primeira música, aí é melhor, a primeira música que tem essa string, aí é melhor usar o while do que um for each, porque a gente pode interromper a iteração sem precisar processar a coleção inteira. Né? Então, apesar de, só um detalhe, né, se tivesse na aula, provavelmente alguém levantaria a mão e falasse, mas tem jeito de parar o for each. Realmente tem. Mas é considerado um mau estilo de programação. Assim, é meio que uma gambiarra você forçar a parar o for each. Então, o ideal não é usar for each para essa situação. Então, aqui está um exemplo de método de buscar a primeira música. A letra ficou um pouco pequena, então vou dar uma dica aqui para vocês quando vocês estiverem lendo os slides. Pode ser que no computador você lendo não fique tão pequeno, aqui no vídeo eu estou achando um pouco pequeno, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse ícone, que ele maximiza a janela, certo? E agora eu vou usar Ctrl+ no teclado para aumentar o tamanho da letra. Beleza, então vamos lá. Esse aqui é o método buscar primeira música, só que meu mouse sumiu, isso eu não sabia, mas tudo bem. Dá para eu selecionar pelo menos. É um método que busca o índice da primeira música que bate com a string passada, então o método espera um parâmetro que é a string de busca. Então, por exemplo, eu quero uma primeira música que apareça a palavra show, né, por exemplo. Então, o que ele vai fazer é procurar em todas as músicas e retornar a posição da primeira música que tem essa palavra. Se não tiver nenhuma música, ele vai retornar -1. Então, tem uma parte aqui que é igual, basicamente, àquela questão de percorrer todas as músicas. Eu tenho um índice, eu tenho um while enquanto o índice for menor que o tamanho da coleção, e eu tenho aqui embaixo um índice mais, certo? Só que tem algo mais aqui, que é o quê? A gente usa um booleano para indicar se a música já foi encontrada, certo? Isso aqui é que vai fazer o while parar quando eu encontrar a música e não precisar mais processar a coleção inteira. Então, a princípio, a gente ainda não encontrou a música, certo? Então, essa variável encontrou está inicializada com false. E a gente vai rodar esse bloco aqui, essa estrutura de repetição, enquanto a posição, né, o índice for menor que o tamanho da coleção,
e, né, esse aqui é o end em Java, not encontrou. Ou seja, enquanto o índice ainda é de uma música válida e ainda não encontrou nenhuma música, eu repito. Repare que na hora que esse encontrou mudar, né, aí o não encontrou vai dar false e aí ele vai sair. Então ele só repete enquanto não encontrou. Na hora que encontrar, ele para. Aí aqui é a mesma coisa que a gente tinha feito antes, a gente está pegando a música pelo índice, guardando na string, na variável local o nome do arquivo. E aí, se esse nome de arquivo tem a string de busca que a gente está procurando, por exemplo, show, aí a gente muda o booleano para true. Ao mudar o booleano para true, a condição aqui em cima vai dar false e aí vai sair do while, certo? Se por acaso o nome da string não contém string de busca, aí aumenta o índice em 1, né, para poder rodar mais uma vez. Isso aqui então vai rodar, vai parar em que circunstâncias? Se existir uma música com aquela string de busca, na primeira vez que for encontrado, já vai sair por causa do encontrou recebe true. Se não existir nenhuma música com aquela string de busca, vai rodar até o final e vai sair pelo fato de que o índice vai acabar ficando igual ao tamanho, né, da coleção. Terminou o while, a gente pode verificar aqui então se a gente encontrou a música ou não. Se essa variável encontrou tiver true, repara que escrever isso aqui é a mesma coisa de escrever if encontrou igual a true, certo? Mas é redundante, porque, né, o que a gente precisa colocar dentro do if é uma expressão que retorne true ou false, mas o booleano já é true ou false. Então, se encontrou, ele vai retornar o índice da música, né? A gente repara que quando a gente encontra aqui, ó, a gente não atualiza o índice, certo? Então, o índice continua sendo aquele que a gente usou para poder pegar a música. Então, a gente pode retornar esse índice aqui, que esse índice está guardando justamente a posição da música onde foi encontrada esse string de busca. Se o encontrou der false, vai cair no else e aí vai retornar -1 para indicar que não encontrou a música, certo? Então, vou dar um Ctrl 0 para voltar o zoom para o padrão aqui e vamos continuar. Dúvida, gente? Em caso de dúvida, anota, né? Não deixe de tirar dúvida, não deixe acumular para as próximas aulas, tá? Beleza, mas agora nós vamos melhorar a estrutura da classe música. Eu não sei se vocês lembram, mas no final da aula passada a gente tinha comentado que string não é ideal, né, para representar uma música. Então vamos melhorar isso daí. Por que não é ideal? Né? Qualquer tocador de música comercial permite, por exemplo, buscar por título, buscar por artista, buscar por álbum, buscar por gênero. E a gente estava fazendo busca pelo nome do arquivo. E até eu tinha comentado sobre um caso lá, você está procurando uma palavra, você quer uma música que tem a palavra love no título, e aí acaba vindo uma música de um cantor que chama Glover. Então, por quê? Porque na string a gente não tem essa separação do que é um tipo de informação e o que é o outro, né? Além disso, a gente poderia querer ter informações adicionais, como a duração da música, por exemplo. Né? Quando a gente abre uma música num tocador normal, ele aparece lá qual que é o tempo da música. Mas a gente sabe que um dos poderes da orientação a objetos é justamente, né, permitir que entidades do mundo real possam ser representadas em nossos programas. Então, a gente pode representar uma música no nosso programa, ao invés de representá-la como string. A gente já sabe criar classe, a gente já sabe que classe tem construtor, atributo e método. Então, a gente pode criar uma classe chamada música que represente as músicas, ao invés de usar uma string para representar as músicas. Só que tem um detalhe, né? Assim, a gente vai fazer aqui de uma forma bem simples, né? Para facilitar. Se a gente fosse criar realmente uma classe música com todas essas informações aqui, ó, título, artista, álbum, gênero, duração, a gente teria um trabalhinho, porque tem que cadastrar essas músicas, certo? A gente ia ter que informar, ia ter que pedir o usuário, né? Toda hora que for adicionar uma música, pedir, então me informa aí o título, me informa o artista, me informa o álbum. Aí isso acabaria demorando um pouquinho de tempo, certo? Então, para simplificar, nós vamos fazer uma coisa bem simples, que é a música vai ter só o título e o nome do artista, porque isso já está no nome do arquivo. Né? Não sei se vocês lembram, mas lá nas músicas que foram fornecidas naquele projeto Amostra as Músicas, já tem assim, artista, tracinho, título, artista, tracinho, título. Então, como essa informação já está lá, a gente vai aproveitar isso, né, para poder não precisar ficar cadastrando essas informações. Claro que num sistema mais completo a gente colocaria isso e teria que, né, que obter essa informação. Mas aqui agora, só para simplificar, a gente vai colocar só 2 informações, né, 3 na prática, né, porque eu tenho o título, eu tenho o nome do artista e eu tenho o próprio nome do arquivo. Tá? E para fazer isso, para a gente obter, né, o título e o nome do artista desse nome de arquivo, a gente vai usar uma classe auxiliar chamada leitor de música. Então, vocês vão ver que a gente vai ter agora um novo projeto, organizador de músicas. Esse novo projeto, ele vai criar vai ter uma classe música, que vai ter título, autor e nome de arquivo. E essas informações vão ser obtidas automaticamente do próprio nome de arquivo por essa classe leitor músicas. Então, o que essa classe vai fazer? Ela vai procurar todas as músicas, né, todos os arquivos .mp3 que estão em uma pasta e usar os nomes dos arquivos para criar os objetos da classe música. Então, o projeto organizador música V5 tem a implementação proposta com a classe música. Eu vou clicar aqui até para ver se está funcionando o link, tá? Beleza. A gente não vai avaliar a classe leitor de música, ela usa diversos conceitos aí que a gente ainda não viu. Inclusive, tem conceitos aí que até a gente não vai ver nessa disciplina de programação funcional e tal. Então, vamos usar a abstração aqui, né, e considerar que ela funciona como deveria funcionar.
O que a gente quer estudar é o código da classe organizador de música. Então eu queria que você parasse agora o vídeo, baixasse esse projeto organizador músicas V5 e desse uma olhada aí na classe organizador de músicas, depois você volta. Bom, agora que você já viu, né, o código da classe organizador de músicas, o que, que você deve ter notado aí? Desculpa aí, gente, foi um imprevisto aqui. Bom, quais são as principais alterações na classe organizador de música? Você deve ter notado que a classe organizador de músicas tem agora uma lista de músicas em vez de uma lista de string. Então, estou com o projeto aberto aqui, ó. Eu vou clicar 2 vezes aqui no organizador de músicas. E a gente vê que agora eu tenho um atributo aqui, ó, que ele é uma list de objetos do tipo música, e não mais uma list de string, certo? E isso afeta diversos métodos que a gente tinha implementado. Então, todos os lugares que usava aqui naquele arraylist antigo chamado arquivos, agora usa músicas, e como ele não é de string mais, né, isso acaba mudando muita coisa. Então, por exemplo, na hora de adicionar aqui, ó, uma música no arraylist, a gente está adicionando, né, um objeto do tipo música, criando o objeto música em vez de adicionar a string diretamente. Inclusive, aproveitando para mencionar aqui, ó, esse aqui é um exemplo de objeto anônimo. Né? O que é objeto anônimo? Repare que eu poderia ter implementado assim, ó, música recebe new música, e aí ter passado música aqui como parâmetro, certo? Então, nesse caso, esse seria o nome do objeto que a gente estaria dando aqui. Só que a gente não fez isso, a gente está colocando ele aqui direto. Então, a gente não está dando nome para nenhum nome de variável para esse objeto. A gente está criando o objeto e já passando o objeto criado para o método add, que adiciona lá no arraylist. Então, por isso a gente chama isso aqui de objetos anônimos. Tá? Bom, no método listar todas as músicas, a gente pede o objeto música que retorne uma string contendo os seus detalhes. Então, se a gente for aqui, ó, no listar todas as músicas, vocês vão ver que na hora de exibir, né, as informações das músicas, a gente está chamando um método obter detalhes do próprio objeto música, ao invés de fazer a impressão diretamente aqui. Então, a gente está pedindo para o objeto música, ó, me dá aí suas informações como string que eu vou exibir aqui na tela. Tá? Isso indica, então, que a gente está deixando para a classe música, né, deixando que ela seja responsável por fornecer os detalhes a serem exibidos, né, que no caso é o título e o artista. E esse é um exemplo de design baseado em responsabilidade. A gente vai ver que esse é um conceito muito importante. A gente vai ver quando a gente for falar do capítulo 7 do livro. Tá? Além disso, no método tocar música, a gente precisa agora obter o nome do arquivo para passar para o tocador. Então, tem aqui o método tocar música. Cadê? Tocar música, certo? A gente vê aqui, ó, que a gente agora precisa pegar o nome do arquivo da música, certo? Que a gente pediu, e passar, né, esse nome do arquivo obtido pelo método para lá o tocador, para ele começar a tocar, certo? E foram adicionados também códigos para buscar todas as músicas que estão na pasta principal do projeto. Tá? Então essa é a parte que eu falei que a gente não vai entrar no detalhe, né, que está lá naquela classe leitor de músicas. Ó, tem essa classe, tem esse método aqui, ler biblioteca, e esse método ler biblioteca, né, ele procura todas as músicas MP3 que estão em uma determinada pasta e ele já retorna, né, uma playlist de músicas. Então vamos usar a abstração aqui, acreditar que o leitor faz isso, ele retorna uma playlist de músicas, esse playlist de músicas é percorrido e esses objetos músicas são adicionados no playlist do organizador. Então, repara que esse arraylist aqui é uma variável local desse método, e aí esse arraylist está sendo percorrido e cada objeto desse arraylist está sendo incluído no organizador, né, que chamou o método aqui ler biblioteca, o objeto que está tendo o seu método executado. Esse método ler biblioteca, ele é chamado aqui no construtor passando ponto. Esse ponto aqui indica a pasta atual, tá? Então, ele está procurando na própria pasta do projeto. Você tem que ter os arquivos de músicas na própria pasta do projeto para ele poder carregar. Bom, continuando, repare que ao utilizarmos a classe música, alguns métodos ficaram um pouco mais complicados agora que a gente está usando objetos música em vez de string, certo? Mas a estrutura do programa agora é muito melhor. Né? A classe música é mais bem estruturada do que uma simples string. A gente pode agora evoluir o sistema, por exemplo, e acrescentar informações mais interessantes. Por exemplo, eu posso acrescentar uma imagem do artista, né? Ou uma imagem do álbum, né? Que a música faz parte. E aí, se eu tivesse fazendo um programa com interface gráfica, coisa que não seria possível se a gente estivesse usando só string. Então, esse negócio de ficar concatenando informações na string foi útil para a gente fazer uma versão mais simples primeiro, mas é muito mais interessante ter uma classe música que depois a gente possa evoluir, né, e colocar informações mais interessantes no objeto. Além disso, a gente agora consegue evitar o problema, né, que eu já mencionei no final da aula anterior e já comentei agora, da gente querer
buscar, né, todas as músicas que tem a palavra love no título, mas isso acaba retornando músicas de um cantor chamado Glover. Por quê? Agora a classe música ela tem um atributo que é o artista, outro atributo que é o título da música. Então eu posso fazer uma música baseada no que eu quero, que é o título da música. E isso não vai retornar músicas de um cantor chamado Glover, tá? Então a gente resolve isso nesse método pelo fato de que a música tem essas informações separadas. Então agora a classe tem um método chamado buscar no título, né, que eu passo uma string de busca e aí eu percorro a minha coleção de músicas. Então para cada música da coleção a gente pega o título da música, guarda nessa variável local título e verifica se o título tem a string de busca que foi passada. Se tiver, a gente exibe os detalhes da música, certo? Então, se a gente, esse método vai exibir todas as músicas que tenham essa string de busca no título. Se ela tiver essa string de busca no nome do artista, não vai ser exibido, né? Porque eu estou olhando aqui só o título da música e não a informação do artista. Ok? Certo, gente? Tranquilo? Bom, chegou a hora dos exercícios então. É a hora que você precisa parar, né, e fazer. Então tem dois exercícios aí. Primeiro, para poder você contabilizar quantas vezes uma música foi tocada, certo? Acrescentar um atributo lá na classe música e fazer isso acontecer. E o segundo, é que não sei se vocês notaram, né, se vocês chegaram a experimentar isso quando vocês estavam brincando aí com o organizador de músicas, mas se você tocar duas músicas, você toca uma música, não para, e toca outra música, ficam as duas músicas ao mesmo tempo, depois você nem consegue parar mais, tá? Então esse exercício aqui, a ideia é que você faça as alterações necessárias para parar de tocar, né, uma música se outra já estiver tocando. Então você mandou começar uma música. Se por acaso você mandar começar outra, a anterior para, né, e então toca a segunda para não ficar tocando as duas ao mesmo tempo. Esse exercício aqui está marcado como entrega, então ele é um daqueles exercícios que vai valer presença nessa aula. Beleza? Então para o vídeo aí, né, faz os exercícios, daqui a pouco você volta. Bom, agora que você fez o exercício, nós vamos falar sobre o tipo iterator. O iterator, o que é isso? Bom, existe uma terceira forma de iterar sobre uma coleção, que é uma espécie de meio termo entre o for each e o while. Certo? A gente já viu que a gente pode usar um for each para percorrer uma coleção, a gente pode usar um while, e existe uma terceira forma que é usando um iterator. Né? Ela usa um loop, então while, então a gente vai usar o while, tá? Só que em vez de usar uma variável inteira para, né, guardar o índice, a posição da música, a gente vai usar um objeto iterador, tá? Então, primeiro, né, só para chamar a atenção aqui, que existe uma diferença entre iterator com I maiúsculo, que é a classe, né, que define objetos desse tipo, e o método iterator com I minúsculo, que é um método lá do ArrayList que retorna um iterador para o ArrayList. Tá? Então, o método iterator do ArrayList retorna um objeto do tipo iterator, né, para a gente poder utilizar. Então, a classe ArrayList tem esse método, né, e para usar a classe, a gente precisa, né, para a gente usar a classe iterator, a gente precisa importá-la do pacote java.util, assim como a ArrayList, então a gente tem que acrescentar essa linha aqui, import java.util.iterator lá no início da nossa classe, para que a classe esteja disponível para a gente poder utilizar. O iterator ele tem apenas 4 métodos e a gente usa só 2 deles para percorrer os elementos de uma coleção. A gente tem o método hasNext, que retorna um boolean, indicando se tem um próximo elemento ou não. Então, o iterator, na verdade, não é bem um ponteiro, assim, porque ele não é bem um ponteiro para o objeto, mas ele é um iterador que aponta para um determinado objeto, ou que permite retornar um objeto. E ele vai, à medida que a gente vai avançando, né, ele vai dizendo se tem mais um, se tem mais um, se tem mais um. Então, esse hasNext diz se tem mais algum elemento para você pegar nessa coleção. Se tiver, você obtém esse elemento chamando o método next. Então, o método next retorna esse, né, que é o próximo elemento da coleção. Tá? Então, basicamente, como é que funciona, né, uma iteração com o iterator? A gente declara um objeto do tipo iterator. Repara que ele, assim como a ArrayList, ele é um tipo genérico, ele depende de um segundo tipo. Tá? Então, esse tipo é do mesmo tipo dos elementos da coleção. Então, se você está usando uma ArrayList de string, você vai declarar um iterator de string. Se você está querendo percorrer um ArrayList de músicas, você vai declarar um iterator de música. Então, essa primeira parte aqui está declarando um iterator chamado it, né? A gente costuma usar abreviado assim. Ele está recebendo um iterador para a coleção. Tá? Essa coleção pode ser o nosso ArrayList, enfim, o que a gente quiser percorrer. E aí a gente faz um while, então, que a gente lê assim. Enquanto tem mais um elemento, a gente usa o it.next para obter o elemento, faz o que a gente tiver que fazer com ele, e aí o loop continua. Ah, tem um próximo? Faz o que tiver que fazer. Tem um próximo? Faz o que tiver que fazer. Na hora que chegar no final da coleção, esse hasNext retorna falso. Né? Não tem mais um próximo. E aí sai do while. Tá? Então, para ficar mais claro, vamos ver o uso do iterador aqui, né, naquele método listar todas as músicas. A gente já viu como fazer ele com for each, com while e agora com iterator. Então, a gente está declarando aqui um iterator, né, de música, de objeto do tipo música, que está recebendo o iterator da nossa coleção de músicas, que é o nosso atributo lá da classe organizador de músicas. Enquanto tem um próximo elemento, pega o próximo e guarda nessa variável música, e aí exibe os detalhes da música. Tá? Então é mais uma forma de percorrer os itens de uma coleção, né? Mas agora usando um objeto do tipo iterador.
Quais são as diferenças para versões anteriores, né, que a gente estava usando? O método antes chamava listar todos os arquivos, né, mas a ideia é a mesma. Nós estamos usando o loop while, né, assim como a segunda opção que a gente tinha visto, a primeira era com for each, mas a gente não precisa preocupar com uma variável de índice, certo? Quando a gente usa uma variável inteira de índice, a gente tem que ver se passou, né, se ela está menor do que o tamanho, tem que usar o método get. Aqui a gente não precisa preocupar com isso. E repare aqui que o principal ponto é a gente entender que o método next, ele na verdade, ele, além de retornar o próximo elemento, ele passa o iterador para frente. Então, quando você dá o it.next, ele retorna aquele objeto e o iterador agora, né, começa a olhar para o próximo elemento, se tiver. E aí é por isso que esse hasNext ele retorna true, né, se tiver elemento e falso se não tiver. Então, chamadas sucessivas do método next retornam sempre elementos diferentes. Você chama o next, ele retorna um elemento. E aí ele começa a olhar para o próximo. Quando você chama no next de novo, ele retorna o próximo, começa a olhar para mais um. Aí você chama o next de novo, ele retorna, começa a olhar para o próximo. E por aí vai. Tá? Então, só que o único cuidado que você tem que ter é que você não pode chamar o método next se já tiver chegado no final da coleção, senão dá erro no programa. Então, repare que aqui a gente está tomando esse cuidado. A gente só chama next depois que a gente viu que o hasNext retorna true. Mas se você não fizer essa verificação, você pode causar um erro no programa. Tá? Então, o conceito que a gente está vendo é que o iterador é um objeto que permite iterar sobre todos os elementos de uma coleção. Né? E aí você pode estar se perguntando assim, mas eu não estou vendo vantagem de usar esse tal de iterador aí. Só é mais uma coisa para lembrar, né? Realmente, fazendo o loop que a gente fez aqui, não tem vantagem não. A gente já fez esse loop aqui de outras 2 vezes. Né? Mas que hora que tem vantagem? Primeiro que tem coleções que a gente não consegue acessar por posição, né? Ou acessar por posição seria muito lento, mas com o iterador a gente consegue. E segundo que é para remover elementos de uma coleção, como eu vou falar daqui a pouco, né? Mais interessante com o iterator, vocês vão ver por quê. Tá? Falando primeiro dessa questão, né, de coleções que não é viável acessar por posição. Né? Quando a gente está usando um arraylist, não faz nenhuma diferença usar um while com índice ou com iteradores. Né? Mas nem toda coleção funciona assim. A gente vai ver coleções mais para frente que não permitem, simplesmente não tem um jeito de você acessar o elemento por posição, porque a coleção não tem essa ideia de existir posição para elemento. Ou até tem como você acessar a posição, mas esse acesso seria muito lento, então aí não é prático, não é viável. Então, nesses casos, né, não dá para usar um while acessando por índice. E aí é melhor você usar um while acessando por iterador. Então, a ideia de a gente conhecer o iterator é que a solução de utilizar o while com o iterator funciona para todas as coleções da biblioteca de classes do Java e, portanto, é um padrão de código que a gente vai ver mais vezes. Então, esse tipo de loop aqui a gente vai ver diversas vezes porque ele funciona para diversos tipos de coleção. Então, acaba sendo um padrão interessante da gente conhecer. Se você for fazer com índice, né, usando com índice, você vai acabar tendo que fazer adaptações para cada tipo de coleção, o que não é necessário com o iterator. Tá? Bom, e a outra vantagem do iterator é na hora de remover os elementos da coleção. Né? Vamos ver, né, o que isso tem a ver com os iteradores. Repare que remover elementos de uma coleção traz consequências importantes quando a gente está percorrendo uma coleção. Né? Suponha, por exemplo, que a gente não está mais interessado no artista e a gente quer remover todas as músicas do artista lá do nosso organizador de músicas. A princípio, pode parecer bem simples fazer o que está nesse pseudocódigo aqui. Né? Fazer um for each, né, para cada música na coleção, né, se o artista da música, né, é o artista que a gente não quer mais, remove a música. Certo? Sim, olhando para isso daqui, parece perfeitamente plausível, né, e normal a gente fazer uma coisa dessa. A gente faz um for each. Se a música tem um artista que a gente quer remover, remove. Tá? Mas qual que é o problema, né? É que a gente não pode fazer isso por for each. Se a gente tentar fazer isso, vai dar um erro de concurrent modification exception. E por que dá esse erro? Porque isso aqui, quando a gente remove um objeto, isso dá confusão em como que o for each funciona. O for each tem uma forma lá dele, ele te retorna um elemento, depois ele retorna o próximo, depois ele passa para o próximo. Quando você remove, você bagunça a lógica dele, certo? E com a release daria até para resolver isso, né, sem maiores problemas. Mas a ideia do for each é que ele funciona para diversos tipos de coleção. E nem todas essas coleções é trivial você criar um jeito né, que seja simples de você passar para o próximo. Então, a pessoa que criou o Java preferiu, né, fazer essa opção. Ó, se você quiser remover, não use for each, você vai ter que remover de outro jeito. Né? Então, o que a gente faz é usar um iterador para poder remover o elemento. Né? Além dos métodos hasNext e next, a classe iterator tem um método remove. Ela remove o elemento que foi retornado pela última chamada do método next, certo? Então, como é que fica aqui o código para a gente poder remover? Ó? É o mesmo código anterior, a gente tem um iterador de música, que recebe o iterador da coleção de músicas. Enquanto tem música, a gente recebe a próxima música. E aqui eu quero remover todas as músicas de um determinado artista. Então, estou obtendo o artista e guardando uma variável aqui, artista, e estou verificando se esse artista é o artista que eu quero remover. Então, suponho que essa variável artista a remover tenha sido definida antes aqui ou recebida por parâmetro. Né? E aí, se for, né, ou seja, é uma música de um artista que eu não quero mais, aí a gente chama it.remove. Repara que a gente está chamando remove usando o objeto iterador, e não a nossa coleção de músicas, certo?
E aí, o iterador, ele sim consegue tratar essa questão de remover um elemento, mas na hora que você chamar o resNext, ele vai olhar para o próximo elemento sem causar confusões, certo? Não dá nenhum erro, tá? Então, a maneira mais simples da gente remover um objeto de uma coleção é essa, é usando o iterador. A gente faz um iterator percorrendo, né, a nossa coleção, e aí na hora que chega, na hora que a gente acha aquilo que a gente quer remover, a gente remove usando remove. Repare que o it.remove vai remover o objeto que foi retornado pela última chamada do next, ou seja, né, justamente o objeto que a gente realmente quer remover. Certo? Tranquilo, gente? Não, né, para aí, volta um pouquinho o vídeo, escuta de novo se não estiver claro, procura tirar dúvida. Se tiver dúvida, não deixe as dúvidas acumular. Tá? Bom, aí se tivesse na aula, provavelmente algum aluno ia falar assim, mas a gente tem outras formas de remover, eu poderia fazer um for it, né, ou um for, for it não, um for por posição, né, usando aquele, igual a gente faz no C e C++, for, int, i recebe 0, enquanto i é menor que o tamanho da coleção e tal, guardar a posição e depois do for, aí eu poderia remover o elemento. Isso realmente funciona. Né, mas tem algumas desvantagens, né? Como a gente já mencionou, nem toda coleção permite acessar elementos por posição, ou acesso a elemento, então aquela opção de cima ali não ia funcionar. Ou, além disso, com o iterador você faz tudo dentro do loop. Você não precisa esperar, né, fazer um código depois do loop para remover. Aqui você já está fazendo o loop e você já está removendo, né, ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, por exemplo, né, se eu estou removendo todas as músicas de um artista, né, aí essa ideia aqui ficaria muito boa, porque eu teria que guardar as posições de todas as músicas, né, seria um pouquinho mais complicado. Tá? Então veja que é uma boa ideia, né, a gente saber usar o iterador quando a gente quer remover elementos de uma coleção. Bom, aí mais um exercício agora para entrega, né? A ideia é que você implemente um método na classe organizador de músicas que receba uma string por parâmetro e remova todas as músicas cujos títulos tenham aquela string. Tá? Então é mais um exercício aí para fazer presença na entrega. Para o vídeo aqui agora, faz o exercício e aí depois você volta. Bom, pessoal, é isso. Eu vou parar o vídeo aqui, né? Separar essa primeira parte, né, dessa aula, que a gente terminou de ver tudo sobre coleções de tamanho flexível, especialmente a Relist. E na próxima parte do vídeo a gente vai ver sobre coleções de tamanho fixo. Tá? É isso. Até mais.